Falou aí que a alimentação tem tudo a ver com esse problema. Agora eu quero saber do senhor, exercícios físicos são importantes também para prevenir? É importante porque uma das causas da constipação é a flacidez da parede abdominal, né? E a constipação predispõe à formação dessas fezes ressecadas, né? Sei. E outra história também que eu ouvi falar muito, doutor Hélio, desde a infância, em relação a sementes de fruta, outro tipo de alimentos que eles podem ocasionar inflamação. É verdade isso ou não? Chega a ser um pouco de mito, porque é muito raro. Por exemplo, sementes de mamão, de goiaba, geralmente, se bem mastigadas, ou mesmo elas são muito pequenas para obstruir a luz. Mas pode acontecer, uma semente de um alimento um pouco maior, ela pode obstruir a luz do apêndice, mas é raro. Né? Isso é Chega a raro, ser então, praticamente né? um mito isso aí. Ok, então, olha, na maioria dos casos, a pessoa com apendicite não desconfia e geralmente confunde o problema com outro, como a Lili Araújo falou agora há pouco. Mas será possível logo de cara saber que aquela dor no pé da barriga é apendicite? Vamos ver? De acordo com dados do Ministério da Saúde, mais de 20 mil casos de apendicite são registrados por ano no Brasil. O problema é comum e atinge pessoas de idades diferentes. O cantor Daniel sofreu um susto no início dessa semana. Por causa de uma apendicite aguda, o sertanejo teve que ser internado e passou por uma cirurgia de emergência em São Paulo. No Piauí, os casos também são registrados com frequência. O professor Arnaldo Leôncio sentia os sintomas mais comuns: fortes dores no abdômen e inchaço na barriga. Ao fazer exames, veio a comprovação. Uma dor bastante repentina, iniciou-se pela manhã, agravou-se pela tarde, e uma dor em toda a região abdominal, uma dor bastante insuportável. Arnaldo fez a primeira cirurgia de apêndice. O procedimento, que hoje é bem mais moderno, quase não deixou marcas no corpo. Mas, uma semana depois, o professor teve complicações e foi obrigado a voltar para o hospital. Arnaldo passou por uma segunda cirurgia. A segunda cirurgia ela aconteceu em decorrência da presença de coleções. Ficou resquícios de infecções da primeira cirurgia, que se formou devido ao apêndice ter supurado. E a primeira instância, o ideal seria tratar com o uso de antibióticos. Então, foi feito o uso de antibióticos, não chegou ao resultado desejado. E partimos, então, o médico diagnosticou, avaliou que seria melhor realizar a segunda cirurgia, como foi feita. Então, doutor, a gente viu o caso aí do Arnaldo. O que pode ter acontecido na avaliação pelo que o senhor viu aí? Pela história dele, ele teve um apendicite, operou, deu um diagnóstico um pouco tardio, né? Ele demorou um pouco, foi operado, depois ele ficou com um abdômen inchado, como ele falou, né? E foi diagnosticado abscesso na cavidade abdominal. E ele teve que ser submetido a uma nova cirurgia. Às vezes trata esses abscessos de cavidade abdominal com antibiótico, mas não respondendo bem, tem que ir para uma nova cirurgia. Agora, doutor Hélio, a reclamação também é geral de quem já passou pela cirurgia. A barriga inchada, ela é normal essa sensação após a cirurgia? Nos primeiros dias pode acontecer isso. Se for por vídeo, quando você vai operar por vídeo, injeta ar dentro da cavidade abdominal. E às vezes fica um pouco de ar residual. Mas nas primeiras 48 horas vão desaparecer. Se for por barriga aberta, né, laparotomia, se mexer muito nas alças, aí o seu peristaltismo, que é o movimento natural das alças intestinais, diminui. Isso aí causa um inchaço na barriga. Doutor, e qual é o tratamento para apendicite fora a cirurgia? Existe outro ou não? A apendicite aguda mesmo, o tratamento é cirúrgico. Existem uns casos um pouco mais raros de apendicite crônica, né, que aí obstrui a luz do apêndice, depois desobstrui. Em alguns casos responde a analgesia e convencional. Na apendicite crônica, mas não é tão comum. Eu tenho mais de 10 anos que trabalho como cirurgia geral. Até hoje eu tratei um caso de apendicite crônica, né? Então, normalmente, a apendicite aguda é diagnóstico precoce e cirurgia. É a conduta mais correta. Não tem para onde escapar, né, doutor? Não tem para onde escapar, de menor risco. Doutor Hélio, e após a cirurgia, com quanto tempo a pessoa pode voltar a fazer as atividades, pode malhar, voltar para a academia, dirigir? Se operado por videolaparoscopia, como eu falei, são 3 portais, 2 de 10 milímetros e 1 de 5 milímetros, em 15 dias a pessoa pode voltar às suas atividades físicas normais. Eu já tive paciente que eu liberei com 7 dias. Também é variável de paciente para paciente. Alguns têm uma recuperação mais rápida do que outros. Por cirurgia aberta, laparotomia, uma incisão, como foi mostrado no começo do programa, grande no abdômen, na parte mediana, isso aí no mínimo 30 dias. Tem pacientes que passam 2 meses
para poder voltar às suas atividades. Principalmente são trabalhadores braçais. Então, o ideal é que fique 60 dias para vir fazer alguma atividade física, ir para academia e trabalho braçal.